Boa noite, prezados alunos. Aqui quem fala é o professor Marcelo Barros. Mais uma vez estamos aqui no nosso videoaula a respeito da execução dos nossos fóruns de tarefas. A nossa aula de hoje, esse vídeo vai tratar da tarefa do curso de Contabilidade Governamental, em que nós vamos responder o fórum que tratava da contabilização, uma contabilização fictícia no município de Chavante. Só registrando que esse município não existe, né? Ele é fictício. O enunciado, então, ele pede que o aluno deverá supor que ele é um contador do município de Chavante e, nesta condição, ele deverá contabilizar uma série de fatos e atos administrativos, na verdade, alguns atos e fatos administrativos que foram colocados, e ao final dos lançamentos ele deverá responder os saldos finais em certas contas contábeis, de acordo com apontado no enunciado. Antes de efetuarmos o exercício propriamente dito, eu gostaria de antecipá-los e voltar um pouco no nosso conceito de execução orçamentária, porque relembrar tais conceitos será de fundamental importância para que nós possamos compreender melhor como se executa esse exercício. O exercício, portanto, ele está bem focado na concepção de como executa o orçamento e como é que se faz a contabilização, principalmente no sistema orçamentário e no subsistema orçamentário e subsistema patrimonial. Então, recordando como se executa o orçamento, relembra que a Lei Orçamentária Anual, muito conhecida como LOA, ela é uma lei que nada mais faz do que fixar as despesas para um determinado ente da federação, ao passo que prevê receitas para esse mesmo ente durante o exercício financeiro, que aqui coincide com o ano civil, compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. No exemplo, então, temos aqui como se fosse a lei orçamentária do município fictício de Chavante. Então, esta lei, uma vez aprovada, ela fixou despesa e prevê receita. Para que se faça as contabilizações das despesas fixadas e sua posterior execução, assim como das receitas previstas e sua posterior arrecadação, nós temos que ter em mente que, quer sejam as receitas, quer sejam as despesas, para serem executadas, elas precisam ultrapassar certos fluxos. No caso das receitas, temos o seguinte fluxo determinado pela doutrina, que nós chamamos de fase. Então, para que a receita seja consolidada, ela passa na fase inicial da previsão, depois ocorre o lançamento, quando a administração irá registrar, no caso tributário, registrar e reconhecer o polo passivo, ou seja, nesse momento a administração vai indicar quem é o contribuinte e qual é o débito para aquele tributo, né? Depois passamos para a fase de arrecadação, quando o contribuinte de direito, e de fato ele faz a retenção da receita, e por último nós temos a fase de recolhimento, quando tal receita ingressa nos cofres do tesouro do ente da federação ou da administração pública que se está contabilizando. No nosso exemplo aqui nós então temos uma entidade municipal contabilizando a execução de receita e também de despesa. Para melhorar o nosso entendimento, eu aqui apresento um pequeno exemplo de como se contabilizaria
e quais contas são sensibilizadas no momento de uma previsão e realização de uma receita pública. Então, no exemplo aqui, nós temos um registro de receita a realizar previsto na lei orçamentária, com consequentes lançamentos de execução da despesa. Relembrar, a receita, quando contabilizada na lei orçamentária, ela também vai sensibilizar contas de despesa. Por quê? Porque a lei é uma balança. Por um lado, ela prevê receita ao mesmo passo que ela fixa a despesa. Na contabilização, nós temos então... Na contabilização, então, desse fato, nós teremos o quê? No momento da previsão da receita, ou seja, aprovou a lei orçamentária e ela entrou em vigor, no ente da federação haveria o seguinte lançamento. No subsistema orçamentário, então, nós, na conta de classe 5, nós deveremos registrar uma previsão de receita, um lançamento a débito, no exemplo aqui, R$10.000, e como contrapartida, nós lançaremos na classe 6 receita a realizar crédito de R$10.000, quer dizer, o devedor tendo como contrapartida o credor numa conta de classe 6. Relembrando que as contas contábeis, elas têm que guardar uma coerência. No caso das contas do sistema orçamentário, as contrapartidas sempre serão restritas entre as classes 5 e 6, sendo que as classes 5, quando ganham saldo, terão saldos devedores, e classe 6, quando elas precisam ganhar saldo, elas terão lançamentos credores. A classe 5 do subsistema orçamentário, ela registra as contas de controle do planejamento e da avaliação orçamentária, ou contrário, controle da avaliação e do planejamento orçamentário. Portanto, são contas que registram a situação antes da execução do orçamento, que antevém a execução do orçamento. Já as contas de classe 6, relembrando, são as contas de controle da execução do planejamento executário, da execução do planejamento orçamentário. Portanto, as contas de classe 6, elas registram o desdobramento da execução do orçamento. Contas de classe 5 do subsistema orçamentário antes da execução. Conta de classe 6 após a execução. Portanto, então, no lado das receitas, no momento da fixação da lei orçamentária, ela foi aprovada, quer dizer, ainda não começou-se a arrecadar receita e nem realizar despesa, simplesmente fixou a despesa e previu a receita. Nesse momento, então, nós teremos, por lado das receitas, uma contabilização de previsão da receita, aquilo que foi previsto na lei, 10.000, e como contrapartida, uma conta de receita que será a realizada, ou seja, uma conta que esperará a realização. A receita se realiza com a arrecadação. À medida que ocorrer a arrecadação, essa conta será baixada. Pelo lado da despesa, no mesmo momento em que ocorre a fixação da despesa, nós temos aqui então o lançamento na classe 5 do subsistema orçamentário, a fixação da dotação autorizada, conta esta que registra o quanto o legislador autorizou o ente da federação a gastar durante o exercício. Como contrapartida, nós temos aqui uma conta de classe 6, ou seja, de execução de orçamento, que registra o quanto o órgão da entidade administrativa poderá gastar, o quanto que ele tem disponível para executar naquele momento. No momento da abertura do orçamento, o crédito que ele tem disponível para execução da despesa é coincidente com a autorização total, que é a dotação autorizada, que o legislador deu para a administração executar gastos. E assim, então, nós temos a contabilização resumida simplesmente, a contabilização simples da receita orçamentária ou da previsão da receita orçamentária. No segundo momento, suponhamos então que nós temos o recolhimento da receita.
portanto, o efetivo ingresso nos cofres do Tesouro. Portanto, ocorreu aqui a arrecadação e o recolhimento da receita que estava prevista. Ela se realizou. E assim nós teremos então lançamento no subsistema orçamentário, na classe 5, um lançamento a crédito numa conta chamada Receita Realizada, indicando que ela se realizou, portanto, foi recolhida, ingressou no caixa do Tesouro. E como contrapartida, a receita a realizar será baixada. Portanto, por quê? Porque nesse momento ela já se realizou, não está mais a realizar. Então, os 10 mil lançados inicialmente no momento da lei, nesse caso, do exemplo, nesta hipótese, ele se realizou. Nesse caso, nós teremos que também contabilizar o reflexo desse ingresso financeiro no subsistema patrimonial, porque no subsistema orçamentário registramos a realização da receita e no subsistema patrimonial nós registramos a mesma receita em forma de liquidez ingressando na conta única, classe 1, banco conta única. Essa receita ingressou no banco, então simultaneamente ocorre o lançamento no subsistema patrimonial de 10 mil. Como contrapartida, nós temos aqui o que? No caso do patrimônio, nós temos um fato modificativo patrimonial, um fato que contribuirá para modificar o patrimônio líquido da entidade pública. Esses fatos são registrados nas contas de classe 3 e classe 4. Registrarei classe 3 o ato modificativo quando ele suprimir saldo do patrimônio líquido, ou seja, quando ele diminuir o patrimônio líquido, que nós chamamos de variação patrimonial diminutiva, ou VPD. No caso em questão, nós temos aqui um exemplo de aumento do patrimônio líquido, portanto, uma variação patrimonial quantitativa, ou seja, modificando o patrimônio líquido para mais. E aí nós registraríamos então uma variação patrimonial aumentativa de 10 mil como contrapartida do ingresso da liquidez aqui no caixa do banco. Portanto, fechamos aí o exemplo do recolhimento como fase final da realização da receita. Uma variante desta receita realizada, e é importante destacar porque isso vai ser importante para o nosso exercício, é que suponhamos que na receita realizada, ou seja, fixada na lei, a previsão de receita arrecadada durante o exercício era de 10 mil unidades monetárias, como o exemplo aqui aponta. No entanto, arrecadou-se mais do que estava previsto. Arrecadou-se, no exemplo aqui, 12 mil unidades monetárias. Então, com a arrecadação de 12 mil, nós temos uma receita realizada de 12 mil, muito parecido com esse idêntico a esse lançamento do exemplo anterior, só que aqui foi 10 mil, coincidente com a receita realizada. E no exemplo atual, nós temos uma receita realizada de 12 mil. Como contrapartida, nós vamos dar baixa na receita realizada, ou seja, diminuir a receita a realizar em 12 mil. Mas há um fato interessante que a receita a realizar prevista era 10 mil e aquela receita realizada efetivamente foi de 12 mil. Isso quer dizer que foi realizado a realização da receita foi maior do que previsto. Este aqui é um exemplo de excesso de arrecadação, muito comum nos cofres públicos, na contabilidade da administração pública. E assim sendo, então nós temos a receita a realizar como saldo final um saldo negativo. Aparentemente esse saldo negativo pode nos dar uma ideia de uma situação ruim para o caixa do município, mas pelo contrário, a receita a realizar quando negativa significa que houve um excesso de receita em relação àquilo que estava previsto. Então a lei que autorizou o orçamento previu uma receita
num patamar e aquela durante a execução do orçamento, ou seja, durante o exercício financeiro, aquela efetivamente recolhida foi maior. E assim sendo, ela inverte o saldo da receita a realizar. Isso é comum e é correto. Está aqui. Então, uma variante do exemplo de recolhimento. Agora nós vamos falar, resumidamente também, sobre a execução da despesa. A execução da despesa, assim como as receitas, elas também, para se concretizar, elas precisam passar por fases ou estágios. Então nós temos aqui como fase inicial do orçamento a fixação da dotação. Eu destaco que essa fase aqui, chamada fixação da dotação, não é fase da despesa ainda. Mas para o nosso exemplo, metodologicamente é importante aqui destacar, por quê? Porque na fixação da despesa, o que ocorre é lançamento na dotação autorizada, pelo lado da despesa, e como contrapartida, essa dotação, naquele momento, está disponível para execução, que a gente chama de crédito disponível. Cada vez que executa-se a primeira fase da despesa, ou seja, o empenho, cada vez que executamos a primeira fase, ou realizamos a primeira fase da despesa, nós empenhamos, nós damos baixa no crédito disponível, ou seja, o crédito disponível vai diminuindo à medida que vai se empenhando. Então, à medida que a despesa é empenhada, diminui-se do crédito disponível. E esse aqui, então, nós temos o primeiro estágio da despesa, que é o empenho. O empenho, resumidamente, diz respeito a o fato ou ato administrativo emanado pela administração ou pelo servidor designado, autoridade competente, em que este informa para o fornecedor credor daquele ajuste daquele contrato que, se ele cumprir com todas as cláusulas contratuais cujo objeto é uma entrega de um produto, de um bem, de um serviço ou de uma obra, que se o fornecedor entregar nos termos e condições contratuais, a administração se obrigará a pagá-lo. Então, esse ajuste ele é personificado por meio de um extrato chamado nota de empenho, ou empenho da despesa, que, uma vez contabilizado, ele baixará saldo do crédito disponível. Então, como primeira fase da execução da despesa, nós teremos um lançamento baixando o crédito disponível e passando o saldo, agora comprometido, para o crédito empenhado, que nesse momento está faltando a liquidação. Portanto, a gente chama de crédito empenhado a liquidar, que é a próxima fase. Liquidação é o segundo estágio da despesa, relembrem. É nesta fase que a administração irá receber o bem, o serviço, a obra do fornecedor, ou seja, haverá entrega daquilo que foi contratado, e por meio de um servidor designado ou de um agente público designado, este vai dar uma declaração em documento específico dizendo que recebeu o produto, bem ou serviço. Portanto, agora o fornecedor ele tem o direito de receber como contraprestação o valor o qual foi contratado para aquele tipo de demanda. Esse segundo estágio nós chamamos de liquidação. No entanto, na liquidação, ou seja, nesse segundo estágio, não ocorreu ainda o pagamento. O que de fato aconteceu é que, na liquidação, nesse momento, a administração está recebendo o produto, recebendo o serviço que ela contratou. E aí nós temos, então, para efeito de contabilização de execução orçamentária, o crédito empenhado a liquidar, e ele, quando ocorre o segundo estágio, ele passa a ser chamado de crédito empenhado liquidado, ou crédito liquidado a pagar. Portanto, ele, além de empenhado, agora ele está liquidado, ele passou da primeira para a segunda fase. E como terceira e última fase, nós temos aqui a fase que caracteriza
a quitação ou a baixa da obrigação, que é o pagamento. É nessa fase que a administração pública, então, ela quita a sua obrigação para com o credor. Ela efetua o pagamento. Então, como contabilização orçamentária, ou no subsistema orçamentário, nós temos a passagem da segunda fase para a terceira fase, terceira e última. Portanto, o crédito que estava liquidado a pagar, ele passa agora a ser considerado um crédito liquidado pago. Então, em termos orçamentários, ele atingiu o último estágio dele. Recapitulando, nesse momento nós temos o crédito disponível. Na medida que ocorrem os empenhos, esse crédito vai deixando de ser disponível, os pedaços, as partes, e torna-se crédito empenhado a liquidar. Quando ocorre a liquidação, ele passa a se chamar crédito liquidado a pagar. Depois da liquidação, ou seja, ocorrendo o pagamento, ele termina aqui como crédito liquidado pago. Relembrando que nesse momento o subsistema patrimonial vai dar baixa, ou seja, vai diminuir saldo no seu ativo disponível. Por quê? Porque como ele está realizando o pagamento, vai ser dado baixa do ativo financeiro do disponível no banco, e como contrapartida vai quitar a obrigação. Portanto, o passivo circulante, que é o fornecedor, também será baixado. É um exemplo, nessa fase, de uma variação patrimonial simplesmente qualitativa ou permutativa, em que nesse exemplo aqui, eu dou baixa num ativo, em contrapartida dou baixa num passivo. Só, portanto, não afetando meu patrimônio líquido e tão somente, portanto, permutando o saldo entre os patrimônios, do patrimônio pertencente aos ativos, como contrapartida ao patrimônio pertencente ao passivo. Ok? Então, passemos agora à execução do nosso exercício propriamente dito. Antes de passar para o exercício propriamente dito, assim como eu fiz nas receitas, também para melhor clareza de como se contabilizar a execução do orçamento, eu também postei aqui alguns exemplos de execução orçamentária. Então, na fase da fixação da despesa, vocês vejam que essa apresentação é idêntica ao momento da previsão da receita, porque eles são lançamentos simultâneos. Então, voltemos àquele exemplo em que eu estava fixando uma despesa e prevendo a receita, momento de publicação da lei orçamentária anual. Pelo lado da receita, como eu já expliquei, houve um lançamento a débito na previsão de receita, contrapartida da receita a realizar. E no lado da despesa, que é o nosso momento agora de estudo, na fixação da despesa, ou seja, no momento de publicação da lei de orçamento, que autoriza o gasto, nós temos um lançamento na dotação autorizada de 10 mil e como contrapartida nós temos um lançamento em igual valor do crédito disponível. Aí exemplificamos o primeiro estágio da despesa, que é o empenho. Digamos que o órgão tal aí fez uma contratação de fornecimento para aquisição de material de expediente com emissão de empenho no valor de R$ 1.300. Para contabilizar esse fato, há necessidade de sensibilizar, dentre outros, o subsistema orçamentário. Então, a sensibilização seria no lançamento a débito no crédito disponível, porque se está empenhando, esse saldo empenhado está deixando de ser disponível. Ele não está mais disponível. Então, de 10 mil, o saldo caiu para 8.700. Ele diminuiu 1.300 por conta do empenho que ocorreu. Como contrapartida desse lançamento de 1.300, nós teremos o lançamento da conta de execução do orçamento, que é o crédito empenhado a liquidar, um lançamento a crédito de 1.300 como contrapartida do lançamento a débito no crédito disponível, que foi baixado. Então ele é como se ele saísse daqui e viesse para cá. Assim nós temos exemplificado o lançamento de primeiro estágio da despesa.
No segundo estágio, caracterizado pelo recebimento do material, que é a liquidação, então nós teríamos o seguinte lançamento: o crédito que no momento do empenho ele estava empenhado a liquidar, no momento da liquidação ele não está mais, nesse momento, no momento em que ocorre a liquidação, ele deixa de estar a liquidar. Então, portanto, ele é baixado. E ele passa como contrapartida, quer dizer, temos o lançamento aqui a crédito, ele passa a ser chamado de crédito liquidado a pagar. Debita a conta crédito empenhado a liquidar e credita a conta, lembrando que contas de classe 6, ou seja, conta de classe par, quando se quer ganhar saldo, nós creditamos. Conta de classe par, quando ela perde o saldo, ela debita. Foi o caso aqui. Ele perdeu o saldo porque deixou de estar a liquidar e passou a figurar na condição de crédito empenhado liquidado a pagar, ou crédito liquidado a pagar. Eu chamo a atenção dos alunos para o seguinte fato. O fato de haver a liquidação, o saldo não deixou de estar empenhado. Ele continua empenhado, só que não mais na condição de a liquidar, e sim de liquidado, mas o empenho continua. Só que ele mudou de status. Ele não está mais na condição de crédito empenhado a liquidar. Ele passa a ser chamado crédito empenhado, mas liquidado. E agora só falta pagar. Falando em pagamento, então nós teremos aqui um exemplo da terceira fase. Mas antes de falar da terceira fase, como nós citamos o exemplo do subsistema orçamentário, embora não está diretamente ligado ao exercício, mas é bom registrar que nesse momento eu também teria uma sensibilização do subsistema patrimonial no momento da liquidação. E ao passo que no subsistema orçamentário eu registro a execução da despesa, no subsistema patrimonial eu estaria registrando o ingresso do material em estoque, um débito no ativo, e como contrapartida, já que eu não paguei ainda, eu lanço no passivo uma obrigação com fornecedores. É o mesmo, é o complemento do lançamento do subsistema orçamentário. Nós temos esse lançamento do subsistema patrimonial, registrando o ingresso do material em estoque. Após isso, então, nós temos a terceira e última fase da execução da despesa, que é registrar o seu efetivo pagamento. Então, no momento em que ocorre o pagamento daquele crédito que foi liquidado, nós teríamos a sensibilização das seguintes contas no subsistema orçamentário. A conta que na fase anterior estava na condição de crédito liquidado a pagar, no subsistema orçamentário ele passa a ser, quando ocorre o pagamento, ele passa a estar na condição de crédito liquidado pago. Para que isso fique registrado contabilmente, há necessidade então de um lançamento a débito no crédito liquidado a pagar para dar sua baixa, e em contrapartida o saldo passa a ser considerado como pago, crédito liquidado pago. Se nós fizéssemos então uma regressão aqui nesse momento, iríamos perceber que o saldo do crédito disponível de 1.300, no momento do terceiro estágio da despesa, ele estaria empenhado, liquidado e pago. Portanto, nesse terceiro estágio da despesa, o crédito estaria empenhado, R$ 1.300, o empenho continuaria. Só que o empenho ele estaria, em termos de execução orçamentária, com a terceira fase executada. Porque as fases da execução das despesas são essas: empenho, liquidação e pagamento. Empenha-se, e esse empenho, num segundo momento, é liquidado, e no último momento ele é pago. Mas mesmo o crédito pago, ele ainda continua empenhado, só que pago. Empenhado, pago. Portanto, a obrigação está quitada. Pelo lado do subsistema patrimonial, nesse mesmo momento da liquidação, ou melhor, no mesmo momento do pagamento do crédito
do pagamento daquela obrigação, nós no sistema patrimonial teríamos que dar baixa na obrigação do fornecedor, que no momento da liquidação foi inscrita essa obrigação, lançamento a crédito. Então nós daríamos baixa quitando a obrigação do fornecedor, portanto debitando a conta de classe 2, fornecedores, e como contrapartida nós creditaríamos a conta banco, que registra uma saída de dinheiro do banco, credor. O lançamento a crédito está diminuindo o saldo da conta de ativo disponível. Por quê? Porque ocorreu o pagamento. Eu acho que a partir dessas considerações nós temos condição com mais clareza e facilidade de responder ao enunciado. Então passemos para o próprio. Portanto, o fórum ele trata da contabilização de um município fictício chamado Chavante, em que o aluno deverá se colocar na condição de contador do município, em que ele deverá observar as seguintes situações. No exercício de 2011, a prefeitura apresentava os seguintes saldos. Em 1º de janeiro de 2011, a prefeitura apresentava saldo na conta banco, conta movimento, 570 mil. De réis a pagar processados inscritos, na verdade, o enunciado está dizendo em 2008, mas poderia ser 2009 ou 2010, porque esse saldo de réis a pagar significa que é de exercícios anteriores. O que é importante destacar aqui é que restos a pagar processados inscritos. E aí eu vou fazer uma observação, o que vem a ser restos a pagar. Na verdade é relembrar, porque suponho que os alunos de contabilidade governamental conheçam os fundamentos da administração financeira orçamentária, portanto sabe muito bem o que é um réis a pagar, mas nunca é demais relembrar. Réis a pagar, de acordo com o artigo 36 da Lei 4.320/64, é caracterizado pelo saldo empenhado que no fechamento do exercício, portanto em 31 de dezembro do ano, ele não estava ainda com a terceira fase executada, ou seja, não tinha ocorrido o pagamento. Então considera-se réis a pagar todo empenho que chega no dia 31 de dezembro em que ele estava com a primeira fase executada, ou seja, empenho, ele estava empenhado o saldo, a despesa estava empenhada, mas não estava paga. E aí a lei ainda diz que diferenciam-se do réis a pagar os processados e réis a pagar não processado. A lei determina o que é réis a pagar processado e não processado, por meio da regulamentação. A Lei 4.320 foi regulamentada pelo Decreto 93.872. Esse assunto, réis a pagar, ele está regulamentado no Decreto 93.872, nos artigos 68, 69 e 70. O artigo 68 ele define o que é um réis a pagar não processado. E assim diz que, com a redação, inclusive atual desse artigo, que o réis a pagar não processado são aquelas despesas em que em 31 de dezembro estavam somente empenhadas. Portanto, só o primeiro estágio cumprido. Passou para outro exercício, ou seja, mudou o exercício financeiro, e aí, por isso que chama-se réis a pagar, porque esse empenho passa a ser uma obrigação pendente, e ela passa para outros exercícios na condição de réis a pagar, e no caso do não processado, significa que ainda não ocorreu a entrega do material, bem ou serviço, ou seja, não ocorreu a liquidação. Enquanto que os réis a pagar processados, que é o nosso caso em questão, já tinha ocorrido o segundo estágio da despesa. Portanto, quando nós tratamos de réis a pagar processados, é a definição do artigo 70 do Decreto 93.872 de 86, é quando, em 31 de dezembro, a despesa estava empenhada e liquidada. Então, antes do encerramento do exercício,
O reza pagar processado indica que a despesa estava empenhada e liquidada, portanto só faltava o pagamento. Talvez isso fique bem claro. Então, recapitulando, rezas a pagar são despesas, é caracterizado pela despesa em que no fechamento do exercício encontrava-se com o primeiro estágio da despesa efetuado, ou seja, empenhado, mas não ocorreu o terceiro estágio, ou seja, não tinha ocorrido o pagamento. Mas há uma diferença se essa despesa empenhada tinha sido liquidada ou não. Se no fechamento do exercício ela tiver sido liquidada, então dá-se o nome de reza a pagar processado. Se essa despesa ao fechamento do exercício ela não foi nem liquidada, ela só foi empenhada, dá-se o nome então de reza a pagar não processado. No enunciado, então, nós temos o reza a pagar nesta condição de 440 mil unidades. Vamos chamar de reais para facilitar nosso entendimento. Também, em 1º de janeiro de 2011, na abertura dessa contabilização do exercício financeiro do município de Chavante, tinha-se contabilizado uma previsão de arrecadação na lei orçamentária, portanto, nós tínhamos aqui na lei uma previsão de se arrecadar 1.760.000, ao passo que se tinha uma despesa fixada na lei de 1.620.000. E assim nós temos os saldos iniciais. Para a resolução do exercício, eu particularmente usei o Excel. Por quê? Eu acho que ele facilita. Como assim? O Excel me permite, no caso, eu acho que cada um faz da forma que achar melhor. Eu acho que usando a planilha eletrônica, ela nos dá uma mobilidade nos lançamentos, uma flexibilidade no entendimento e ela também nos permite não perder tempo fazendo cálculos. Por quê? Porque esse soma ou diminui, a própria planilha faz para a gente, é só colocar as fórmulas. O enunciado para ser resolvido, que é, na verdade, o enunciado, ele aponta uma série de lançamentos ou fatos administrativos que ocorrem durante o exercício, que o aluno deverá, então, registrar, para no final, e a pretensão do exercício, qual que é? Para que no final nós possamos indicar qual era o saldo, como está aqui ó, no nosso Moodle. O exercício pede que o aluno então indique qual eram os saldos finais das contas banco, conta movimento, saldo em crédito orçamentário disponível, variação patrimonial aumentativa, ou seja, o VPA, o saldo de VPD, as receitas orçamentárias a realizar, o saldo de reza pagar processada e o saldo de reza pagar não processados. O aluno deve executar, ou deveria, né, executar esses lançamentos, considerando os saldos iniciais, com os reflexos dos lançamentos que ocorrem durante o exercício, para no final apurar o saldo exatamente nessas contas. Então, eu entendo ser mais fácil para desenvolver o exercício, antes de mais nada, catalogar essas contas que eu devo apresentar o saldo final no Excel. Então, eu assim dispus. Botei aqui a conta banco, conta movimento, e para todas elas eu coloquei uma estruturazinha parecida, onde eu coloquei aqui o valor, que eu vou usar essa coluna como lançamento, e essa coluna aqui, ela vai estar calculando o saldo. Por quê? Ela pega o saldo anterior e subtrai do saldo que está sendo lançado. Ou subtrai ou soma, né? Dependendo do lançamento. Se for a crédito ou débito, ok? O fato é que, na verdade, essa conta, ela vai, a planilha, ela vai fazendo os cálculos à medida que eu for registrando. Então, o único trabalho que o aluno teria aqui era saber, de acordo com os lançamentos dos atos e fatos administrativos que o enunciado foi listando, aonde ele deveria lançar e os respectivos valores. Mas antes de fazer então os lançamentos, eu continuo a dizer, eu dispus
as contas que deveriam ter estado finais, mostrando aqui nessa planilha a conta e os seus possíveis desdobramentos e lançamentos. Eu fiz isso então para a conta banco, conta movimento, saldo em crédito orçamentário disponível, variação patrimonial aumentativa, a diminutiva, a receita orçamentária a realizar, restos a pagar processado e não processado. Para cada conta dessa, eu abri então um fluxo em que eu tenho aqui o valor inicial do exercício, que é o saldo inicial que o enunciado me apontava como saldo inicial para a conta. Eu deixei aqui um espaço para realizar os lançamentos respectivos, de modo que ao final dos lançamentos ele me apontaria o saldo final, que é o objeto do nosso exercício. O exercício, portanto, diz assim, que no 1º de janeiro de 2011, a saldo da conta banco, conta movimento, o saldo inicial era de 570 mil. Então eu vou registrá-lo aqui. 570 mil de saldo inicial. Que o restos a pagar processado escrito em 2008 era de 440 mil. Então, nesse momento eu vou lá, restos a pagar processados. 440 mil. Saldo inicial. Que o restos a pagar não processados não tinha saldo. Por quê? Porque não tinha saldo nenhum, porque o enunciado está dizendo que não tinha, nesse momento, ou seja, não passou do exercício 2010 para 2011, nenhum restos a pagar na condição de não processado, só tinha processados. Então não tem saldo inicial nenhum aqui. O que mais? Previsão de arrecadação da lei orçamentária. Na conta previsão de arrecadação, eu não precisei registrar, por quê? Como saldo aqui, porque na verdade eu preciso registrar. Eu preciso registrá-la como receita orçamentária realizada. Lembra que eu disse quando nós fazemos a previsão de arrecadação, no momento da publicação da lei, nós lançamos uma receita orçamentária a realizar. E quando ela é arrecadada, ela é contabilizada na conta chamada receita orçamentária realizada. Então aqui eu falei que não, mas de fato nós precisamos registrar o saldo inicial da previsão de arrecadação aqui como receita orçamentária a realizar. 1.760.000. E por último, lançar a despesa fixada na lei orçamentária como saldo inicial. E aí eu tinha o saldo em crédito orçamentário disponível. No momento da fixação da despesa, o meu saldo que eu tenho disponível para gastar é o saldo que o orçamento fixou, 1.760.020. Então, eu tenho registrado os meus saldos iniciais. A partir daqui, eu passo então a efetuar os lançamentos de acordo com um determinado enunciado. O enunciado diz: durante o exercício financeiro de 2011, foi registrado os seguintes fatos administrativos. No encerramento do exercício está de intruso aqui. Na verdade, esse texto ele deve ser registrado lá no final. Quando eu copiei aqui para o PowerPoint, esse texto ele veio junto. Na verdade, assim, durante o exercício financeiro de 2011, foi registrado os seguintes fatos administrativos. Que a Prefeitura doou 12 veículos a outro município. Com a doação, isso significa que isso saiu do ativo financeiro. Veículos é um ativo financeiro permanente, é imobilizado. Como ela doou, ela não recebeu nada em contrapartida, porque doação é um ato unilateral, só vai, nada como contraprestação. Doou 12 veículos ao valor de custo desses veículos, ou valor patrimonial de 156 mil. Então, quais seriam os reflexos naquelas contas que eu enumerei no Excel? Na conta de banco movimento não haveria nenhum lançamento porque os veículos foram simplesmente doados, não teve saldo em contrapartida.
não teve movimento orçamentário, variação patrimonial aumentativa não é o caso, porque doar veículo, na verdade, é um fato, é uma variação patrimonial modificativa, mas que diminui, porque esse exemplo aqui me afetou o patrimônio líquido diminuindo em 156 mil. Portanto, aqui eu tenho um lançamento em VPD, variação patrimonial diminutiva, com a doação de 12 veículos à prefeitura de outro município. Qual o valor? Eu devo registrar 156 mil. E aqui então eu vou registrando. Segundo fato, pagou restos a pagar processados. Se pagou restos a pagar processado é porque ele estava processados, né? E eu tenho o saldo que veio do ano anterior de restos a pagar processado no valor de 440 mil. Então eu registro aqui, ó, os 251 mil como restos a pagar processados. E o saldo de restos a pagar processado diminuiu nesse momento para 189 mil. Ele era 440 mil, eu paguei 251 mil e passa a ser 189. No entanto, como houve um pagamento, há necessidade também de dar baixa dessa obrigação, ou seja, diminuir o saldo da conta banco, já que eu paguei, além de registrar como restos a pagar processado, eu também vou registrar o pagamento, 251 mil, e assim eu diminuo o saldo 570 mil para 319. No terceiro lançamento, eu tenho que a prefeitura arrecadou receitas orçamentárias em 1.830.000. Se ela arrecadou receita orçamentária, então ela vai sensibilizar a conta de receita orçamentária a realizar. Aqui, ó, que nós tínhamos uma previsão de arrecadar 1.760.000 e, na verdade, arrecadou-se 1.830.000. E olha que interessante, então nós temos um lançamento que o saldo nesse momento passou a ser negativo aqui. Isso indicando que ocorreu um excesso de arrecadação. Arrecadou-se mais que estava previsto. Estava previsto para se arrecadar 1.760.000, arrecadou-se 1.830.000. Portanto, a receita orçamentária realizar passa a registrar um saldo invertido, um saldo negativo de 70.000. Isso indica que houve um excesso de arrecadação. Já registrei, aliás, como houve arrecadação no sistema orçamentário, na conta de receita orçamentária realizar, eu registro 1.830.000, mas também eu devo registrar esse reflexo na entrada, no sistema patrimonial, na conta de banco, porque foi recolhido ao tesouro. Então, 1.830.000 entrou no caixa. E também, como contrapartida, sensibilizou a conta de variação patrimonial aumentativa, porque o patrimônio do município aumentou com a entrada dessa arrecadação. E aí eu registro também 1.830.000 na variação patrimonial aumentativa. E aí, portanto, registrei esse lançamento. Próximo lançamento, realizou gasto com folha de pessoal, os funcionários do município. Nesse momento ele realizou uma despesa de 680.000. Relembrando, despesa, realizou gasto com folha de pessoal, significa que ele executou as 3 fases da despesa: o empenho, a liquidação, o pagamento. Ora, se empenhou, significa que do saldo em crédito disponível perdeu-se o valor de 680.000. Perdeu-se, que eu digo, diminuiu-se, né? Não é que se perdeu. O saldo não está mais disponível, 680.000. Então o saldo que inicialmente era de 1.660.000 de saldo de crédito disponível, com empenho, liquidação e pagamento, ele deixou de ser 680.000, deixou de contar com 680.000, baixou para 940 nesse momento. Como o pagamento
foi executado nos 3 estágios, ou seja, houve realização de empenho, liquidação e pagamento, realizou o gasto com o pessoal, eu também tenho que registrar a saída disso do banco, o pagamento, 680 mil. Opa. E como é uma despesa de pessoal, portanto, uma prestação de serviço, com a saída do ativo financeiro, no subsistema patrimonial, eu tenho uma contrapartida não como variação patrimonial permutativa, e sim uma modificativa. Por quê? Esse gasto com folha de pessoal, na verdade, afetou o patrimônio líquido nessa operação, porque ele fez com que o patrimônio diminuísse em 680 mil. Por quê? Porque com o pagamento do pessoal, nós não tivemos como contrapartida nem o ingresso de um ativo no patrimônio, ou nem uma baixa de uma obrigação do patrimônio. E assim sendo, nós temos que registrar aqui a variação patrimonial diminutiva, que é a VPD, pelo fato de ter realizado essa despesa com o pessoal. Ok. Agora nós vamos registrar o próximo item. Comprou à vista, isso significa que não inscreveu em fornecedores, ingressou o ativo e como contrapartida saiu o recurso do banco, porque foi à vista. Comprou à vista equipamentos, portanto efetuou os 3 estágios da despesa, comprou à vista equipamentos no valor de 210 mil, com a execução dos 3 estágios da despesa. Portanto, nós temos a saída do dinheiro pelo pagamento da contraprestação do recebimento do equipamento, nós temos a saída de 210 mil do caixa do banco. O saldo, já que a compra foi por meio de execução da despesa, então eu vou ter que diminuir o saldo que está disponível, que nesse momento é 940. Com esse lançamento, ele diminuirá em mais 210 mil reais, baixa para 730. Vocês podem perguntar, mas então eu preciso registrar a variação patrimonial aumentativa, já que entrou equipamento em caixa. Mas, olha só, a entrada de equipamento no subsistema patrimonial, ele fez com que ocorresse um lançamento no ativo permanente equipamentos. Mas também houve uma redução de igual valor no ativo disponível, que é o banco. Assim sendo, esta operação ela ficou caracterizada como uma variação patrimonial permutativa. Eu diminuo o ativo disponível, em contrapartida aumento o ativo permanente. Só permutou o saldo e ele não afetou o patrimônio líquido. É diferente, desse lançamento anterior, em que eu diminuí a despesa com o pessoal, ou seja, eu diminuí 680 mil do banco, do ativo financeiro disponível, mas eu não tive como contrapartida, o município não teve como contrapartida, o ingresso de um ativo ou a diminuição de um passivo. Na verdade, houve um consumo do dinheiro com o pagamento com essa prestação de serviço. E isso aqui sim afetou o patrimônio. Aqui eu tive um lançamento de uma variação patrimonial, no caso diminutiva. Nesse caso, ou seja, foi um lançamento de uma variação patrimonial modificativa. Aqui é um exemplo de uma variação patrimonial permutativa. Próximo item. Esse aqui é o lançamento, entendo eu, do enunciado mais complexo ou mais difícil de se entender. Mas vamos com calma e prestando bastante atenção que ele vai ficar claro e lógico. O enunciado diz aqui: pagou com orçamento corrente, portanto, quando nós falamos de orçamento corrente, com o orçamento fixado na lei de 2011. Portanto, aquele orçamento do crédito disponível
Então ele pagou com orçamento corrente serviço de terceiros prestado durante o exercício, 80% do valor. 80% do valor total, quer dizer, de 320 mil, 80% desse valor foi pago com orçamento corrente. Junto com o restante inscrito no exercício anterior em restos a pagar processados, que foram o resto, os outros 20%. Então, dos 320 mil, 80% foi quitado com o recurso do orçamento corrente e 20% foram quitados com recursos de restos a pagar processados. Isso significa que o empenho pertence a exercícios anteriores que já estava liquidado. Como é que eu faço essa contabilização? Antes de mais nada, eu preciso separar os valores. Bom, se pagou 80% com orçamento corrente, 20% do orçamento anterior, somando os 80 mais 20 dá 100%, na verdade pagou-se aqui uma fatura de 320 mil. Esses 320 mil vai sair do caixa, obviamente. Então, deve ser registrado a saída de 320 mil do caixa antes de mais nada. Temos ainda um reflexo orçamentário. O saldo em crédito disponível vai ter uma diminuição. De quanto? Vai sofrer uma diminuição do valor equivalente aos 80% dos 320 mil para pagamento do serviço terceiro com orçamento corrente. Então, 320 mil, que foi o valor total pago. 80% dele do orçamento corrente, 80% de 320 mil é igual a 256 mil. E os outros 20% é a diferença. R$64 mil. Isso quer dizer que da fatura, da realização da despesa com pagamento de serviço terceiro, 256 mil pagou-se executando orçamento do exercício. Orçamento corrente. E de 64 mil quitou-se com restos a pagar processado. Preciso contabilizar essas duas situações. Já contabilizei, só que 256 mil pago com restos a pagar com orçamento corrente, mais 64 mil pago com restos a pagar processado, vai fechar os 320 mil, que é o total. Esse 320 mil saiu do banco, sendo que, em termos orçamentários, eu só terei reflexo da parte dos 80%, que foi pago com orçamento corrente. Então, eu deixei de ter saldo disponível de 256 mil, porque ele foi empenhado, liquidado e pago. Como é prestação de serviço, como o fato aqui é uma prestação de serviço de terceiro, eu tenho um exemplo, mais um exemplo de uma variação patrimonial diminutiva, ou seja, um fator modificativo do patrimônio, ou seja, afeta o patrimônio líquido desse lançamento. Como é que ele afeta? Aqui é que é importantíssimo prestarmos atenção. Na verdade, o patrimônio líquido será afetado nesse momento, nesta operação, somente pelos 256 mil. E aí eu vou lançar aqui então o serviço terceiro pago durante o exercício no valor de 256 mil. E aí os senhores perguntam, mas e os 64 mil também não afetará, já que pagou um serviço terceiro? Eu digo que não haverá lançamento na variação patrimonial diminutiva nesse momento por conta dos 64 mil, tendo em vista que isso aqui foi pago com o resto a pagar processado, o que indica que a variação patrimonial diminutiva já tinha ocorrido nesse valor lá no passado, quando o empenho oriundo desse pagamento, que é um resto a pagar, ele foi liquidado.
Relembrem que reza pagar processado significa que o empenho tinha sido empenhado e liquidado. Portanto, o serviço de terceiro referente a 64 mil já tinha sido recebido lá atrás. O que ocorre é o pagamento junto com o pagamento do serviço prestado no exercício equivalente a 80% do valor total pago. Então, os 64 mil, essa prestação de serviço, de fato ele sensibilizaria a variação patrimonial diminutiva. Mas, no entanto, nesta operação não será registrado porque ela já sensibilizou lá atrás e só deve ser registrado uma vez. Portanto, nesse momento eu não tenho que registrar a variação patrimonial diminutiva referente aos 64 mil, porque o reza pagar é processado. E se fosse não processado, aí sim refletiria a variação patrimonial diminutiva, tendo em vista que a liquidação, aí a característica do processado, ela ocorre durante o exercício. Isso que diferencia reza pagar processado do não processado. Continuamos. Receita orçamentária realizada não teve lançamento, mas eu tive aqui, restos a pagar processado. Eu preciso da baixa. Já que eu processei 64 mil, ou melhor, paguei 64 mil dele, que equivale aos 20% do total da nota paga, então eu vou registrar uma saída de 64 mil, uma diminuição, né, do saldo do reza a pagar processado em 64 mil. E aí, caindo o saldo de reza a pagar para 125 mil reais. E aí vem, no encerramento daquele exercício, foi registrado o seguinte saldo. Então, quer dizer, no momento que encerra o exercício, antes do 31 de dezembro, né, no procedimento que antecede o fechamento do exercício, a prefeitura empenhou o valor para gasto com merenda escolar em 330 mil. Portanto, executou a primeira fase da despesa. Ele empenhou 330 mil. Empenhar 330 mil vai me trazer reflexos aonde? Na conta crédito orçamentário disponível. Vai deixar de estar disponível o equivalente, 330 mil. Pagou os gastos com merenda escolar, 232 mil. Olha só, o que foi empenhado, 330 mil, parte dele foi liquidado e pago, que é o próximo evento. Empenhou 330 mil no fechamento, antes de fechar o exercício, e antes de terminar o exercício, desses 330 mil, 232 mil foi empenhado e pago. Portanto, foi quitada a obrigação com essa merenda escolar em 232 mil reais. Isso quer dizer que se empenhou e pagou, eu preciso tirar o dinheiro do caixa para registrar o pagamento, 232 mil. Temos que registrar a variação patrimonial diminutiva para deixar caracterizado o quanto nós executamos daquela merenda escolar. E aí ocorre o encerramento do exercício. No que diz respeito a essa despesa, se empenhou 330 mil antes do fechamento do exercício e pagou desse valor empenhado 232, liquidou e pagou 232 mil, significa que a diferença entre 330 mil e 232 mil terminou o exercício, ou seja, chegou a 31 de dezembro desse ano somente empenhado. A diferença 330 mil para 232 mil nós chamamos de saldo empenhado. E aqui é confirmado, situação em 31 de dezembro de 2011. Saldo empenhado a liquidar. Quer dizer, não tinha essa despesa não chegou na segunda fase, na liquidação. Terminou em 31 de dezembro somente empenhado, que dos 330 mil só foram liquidados e pagos 232 mil. A diferença terminou o exercício somente empenhado, que foi o valor de 98 mil. Então nós vamos registrar
Quando o saldo da despesa chega a 31 de dezembro somente empenhado, nós dissemos que aí ocorre um restos a pagar não processados. Então esse saldo transformou-se no exercício seguinte, ou seja, passou para 2012 como restos a pagar não processados. Por quê? Porque só tinha sido empenhado. E eu preciso aqui registrar então o restos a pagar não processado inerente ao saldo remanescente empenhado para a merenda escolar inscrito em restos a pagar em 31 de dezembro, na verdade, de 2011, né? No valor de R$ 98.000. Portanto, meus alunos, a partir de agora, ou nesse momento, eu consigo responder ao questionamento do enunciado. Qual era a situação dos valores no fechamento do exercício, ou seja, em 31 de dezembro de 2011? O saldo em conta movimento, qual que era? Ele inicia aqui em 70 mil, é sensibilizado pelas operações que ocorrem durante o exercício 11 e termina o exercício com saldo de 707 mil. Essa é a resposta. Então, banco contra movimento, 707 mil. O saldo em crédito orçamentário disponível terminou com um saldo de 144 mil. O saldo de variação patrimonial aumentativa, o VPA, foi de 1.830.000. O saldo da variação patrimonial diminutiva, o VPD, foi de 1.324.000. O saldo da receita orçamentária a realizar foi de 70 mil negativo. O saldo em restos a pagar processados terminou o exercício com 125 mil de saldo. E o saldo do restos a pagar não processados terminou o exercício com um valor de 98 mil registrado. E assim, então, temos elucidado o exercício, os termos do enunciado, ok? Mais uma vez agradeço pela atenção, espero que tenha sido de bom aproveitamento e compreensão, ok? Muito obrigado, boa noite.